Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Eu sou Frederico Amado, professor de Direito Previdenciário, e nesse programa eu vou responder algumas dúvidas do Direito Previdenciário referentes às 5 aulas ministradas nesta semana. Eu vou começar aqui a perguntar a Eliane, qual é a sua dúvida sobre Direito Previdenciário? Então, professor, é facultativo o fator previdenciário na aposentadoria do deficiente? Boa pergunta. Na aposentadoria do segurado portador de deficiência, que é disciplinada pela Lei Complementar 142 de 2013, foi prevista a incidência facultativa do fator previdenciário. Trata-se do mesmo regime jurídico do fator previdenciário na aposentadoria por idade. A sua incidência somente ocorrerá se for benéfica ao segurado. E para o fator previdenciário ser benéfico e, via de consequência, elevar a renda mensal, é imprescindível que ele seja acima de 1,0. Destarte, toda vez que o fator previdenciário for inferior a 1, vai reduzir a renda e não vai ser aplicado na renda mensal da aposentadoria do deficiente. Agora, Pablo, qual é a sua dúvida sobre direito previdenciário? Professor, a contribuição patronal do empregador doméstico teve sua alíquota reduzida. Essa redução foi apenas uma forma que o governo encontrou para diminuir os encargos trabalhistas e incentivar a formalidade, ou existe um fundamento legal para essa redução? Bom, boa pergunta. A parte da contribuição previdenciária do empregador doméstico, embora os encargos somados, os trabalhistas com os previdenciários, eles tenham aumentado para 20%, mas a parte previdenciária, por força lá do artigo 34 e 35 da Lei Complementar 150, de fato ela foi reduzida. Até então, a contribuição previdenciária patronal do empregador doméstico era de 12% do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. No entanto, após o advento da Lei Complementar 150, e tivemos a operacionalização com o Simples Nacional, desde a competência novembro de 2015, a contribuição previdenciária do empregador doméstico, ela foi reduzida para 8,8%, sendo 8% de contribuição previdenciária básica e 0,8% de contribuição SAT, que é o custeio do seguro acidente de trabalho, haja vista que os empregados domésticos passaram a ter direito aos benefícios previdenciários com o Código de Acidente de Trabalho. E nesse aspecto, de fato, não foi mantida a alíquota de 12% para não elevar em demasia os encargos totais trabalhistas e previdenciários do empregador doméstico, pois 8% de FGTS, 3,2% a título de antecipação da multa do FGTS, essa parte pode ser restituída, a exemplo do doméstico que presta demissão, e mais 8,8% de contribuição previdenciária. Agora, analisando a parte previdenciária de modo isolado, houve ampliação de direitos previdenciários e houve redução no custeio, o que, em tese, afronta a regra de contrapartida, que ao invés de reduzir a contribuição, deveria ter majorado a respectiva contribuição previdenciária, e isso contribui, de fato, embora tenha sido muito importante a ampliação da proteção previdenciária em favor do empregado doméstico, mas acaba contribuindo para o déficit previdenciário. Agora vamos à pergunta da Jéssica. Vamos lá? Professor, quando se dá a perda de qualidade dos dependentes? A perda da qualidade dos dependentes se dá naquelas situações previstas no artigo 77 da Lei 8213. Inclusive, tivemos modificação em vigor desde 3 de janeiro de 2016, quando iniciou a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, para o cônjuge ou companheiro, normalmente essa perda se dará pela morte. No entanto, com a criação da pensão por morte temporária, nas situações de cônjuges, companheiros ou companheiras que têm uma idade inferior a 44 anos no dia do óbito do segurado, nós temos essa nova hipótese em que é o encerramento do prazo previsto para o benefício de pensão por morte. No que concerne aos filhos dos segurados, em regra geral, a perda da condição de dependente se dará
aos 21 anos de idade, que é a maioridade previdenciária, podendo ser antecipada em alguma situação de emancipação prevista no Código Civil brasileiro. No entanto, se o filho do segurado, e aqui eu já trabalho com a nova redação de janeiro de 2016, tiver uma deficiência mental ou intelectual, for inválido para o trabalho ou for deficiente grave, ele manterá a condição de dependente enquanto deficiente e enquanto inválido para o trabalho. No que concerne aos dependentes de classe 2, que são os pais, eles vão conservar a pensão por morte até o seu falecimento. Já os irmãos dos segurados, teremos as mesmas regras para o filho do segurado, conforme o novo regulamento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A maioridade previdenciária, como regra geral, aos 21 anos de idade, podendo ser antecipada em uma das causas de emancipação do Código Civil, já a contar dos 16 anos de idade, ou, se houver deficiência mental ou intelectual, invalidez ou deficiência grave, será conservada a qualidade de dependente do irmão do segurado, mesmo após os 21 anos de idade, enquanto persistir essa respectiva causa. Vamos agora a mais uma pergunta da Eliane. Vamos lá? Com as novas alterações, o empregado doméstico pode também ter o benefício do auxílio-acidente? E aquele empregado já afligido pela sequela de um acidente de trabalho, ele também fará jus à concessão do benefício? Ótima pergunta. Até o advento da Lei Complementar 150, o empregado doméstico não percebia o benefício do auxílio-acidente. Desde 2 de junho de 2015, quando começou a vigorar a Lei Complementar 150, uma das modificações perpetradas na Lei 8.213 foi a alteração do artigo 18, parágrafo 1º, considerando que já há previsão da contribuição seguro-acidente do trabalho, regulamentada no FII 2015, pelo empregador doméstico. E desde então, conforme o entendimento administrativo do INSS, o empregado doméstico passou a ter direito ao auxílio-acidente. A questão intertemporal vai se referir aos acidentes e sequelas consolidadas antes da vigência da Lei Complementar 150. O entendimento preliminar da Previdência Social, inclusive, é no sentido de que, se o acidente e a sequela for anterior a vigência da Lei Complementar 150, à luz do princípio da lei do tempo rege o ato jurídico, não será devido o benefício previdenciário. No entanto, a última palavra futuramente será dada, com certeza, pelos órgãos do Poder Judiciário. Vamos a mais uma pergunta do Pablo. Vamos lá, companheiro. Professor, as ações relativas ao reajuste do valor de benefício decorrente de acidente de trabalho, ela deve ser ajuizada perante foro estadual ou federal? As ações envolvendo benefícios por acidente do trabalho, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto as ações para concessão quanto para revisão ou reajustamento serão de competência originária da Justiça Estadual. Isso porque a Justiça Federal não tem competência para julgar ações previdenciárias por acidente do trabalho, inclusive as revisionais e ações de reajuste de tais benefícios previdenciários, por força da parte final do inciso 1 do artigo 109 da Constituição Federal, que excluiu ações previdenciárias por acidente do trabalho da órbita de competência da Justiça Federal, tratando-se de competência das varas de acidente de trabalho, as varas estaduais, uma competência absoluta e, portanto, improrrogável em razão da respectiva matéria. Vamos agora a mais uma pergunta aqui da Jéssica. Professor, havendo a perda da qualidade do segurado, perde-se as contribuições anteriores a título de carência? Bom, a perda da qualidade de segurado se opera quando o segurado deixa de verter contribuições previdenciárias e transcorre em albis o seu período de graça, que é o lapso temporal em que o segurado conserva essa qualidade sem perder, independentemente de contribuições, ele vai conservar a qualidade de segurado. O período de graça é um instituto previsto no artigo 15 da Lei 8.213. Para os segurados obrigatórios, por exemplo, o período de graça básico será de 12 meses. Uma vez ocorrida a perda da qualidade de segurado, para os benefícios que exigem carência, será possível sim que as contribuições anteriores referentes à primeira filiação sejam consideradas. No entanto, é necessário respeitar
a regra de 1/3. Trata-se da regra do artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213, que prevê que, em tendo havido a perda da qualidade desse segurado, para que as contribuições vertidas durante a primeira filiação sejam consideradas na segunda filiação, o segurado deverá verter o equivalente a pelo menos 1/3 da carência do benefício a ser requerido. Por exemplo, o auxílio-doença, como regra geral, é um benefício que requer período de carência de 12 recolhimentos mensais. Se o segurado tinha contribuições no passado, deixou de recolher, perdeu a qualidade de segurado e se refiliou lá na frente, a exemplo de ter conseguido um novo emprego, somente após paga a 4ª contribuição previdenciária, ele vai poder computar as contribuições anteriores para efeito de período de carência. O mesmo se aplica às situações do salário maternidade para contribuinte individual facultativa, que é o salário maternidade que requer 10 recolhimentos mensais. Como 1/3 de 10, nós chegamos a uma dízima periódica simples, 3,333, o INSS, como é bonzinho, na Instrução Normativa 77, aproximou para 3 contribuições. E aí, nessa situação, também no salário maternidade, que exige carência para contribuinte individual e facultativa, vertidas 3 contribuições após a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores poderão ser consideradas para fins do período de carência. Então, sintetizando, realizada a regra de 1/3, as contribuições anteriores serão computadas para carência. Se não for realizada a regra de 1/3, as contribuições na primeira filiação não serão consideradas na segunda filiação para fins de período de carência. Para tempo de contribuição, não existe esse regramento, vai ser utilizado normalmente. Ok, amigos? Vamos ao intervalo, depois prosseguiremos com novas perguntas no próximo bloco. Retornando com o segundo bloco do Saber Direito Responde, vamos prosseguir tirando dúvidas sobre o direito previdenciário inerentes às aulas que ministramos e foram apresentadas nessa semana. Vamos aqui voltar com a dúvida da Eliane. Professor, não exige mais carência para a concessão da pensão por morte? E os 18 meses que era necessário, eles vão deixar de ser útil? Uma questão atual. A pensão por morte, antes da medida provisória 664/2014, sempre dispensava carência. Com a medida provisória 664, passou a exigir, como regra geral, período de carência de 24 recolhimentos mensais. No entanto, essa exigência de carência para a pensão por morte, que havia sido inserida tanto no artigo 25 quanto no artigo 26 da Lei 8.213, não foi acolhida pelo Congresso Nacional. Isso porque a lei de conversão da MP 664, refiro-me à Lei 13.135, publicada e vigente desde 18 de junho de 2015, restaurou a redação anterior do artigo 26, inciso 1 da Lei 8.213, sempre dispensando a carência para a pensão por morte. Há uma exigência de 18 contribuições mensais, mas essa exigência para que a pensão por morte de cônjuge, companheiro ou companheiro ultrapasse a faixa de 4 meses, não possui a natureza jurídica de período de carência. Isso porque foram criados 2 requisitos cumulativos para que a pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira ultrapasse a faixa das 4 contribuições mensais, que são as regras gerais, 2 anos de casamento ou união estável, e 18 contribuições. Se o segurado morreu e não tinha pago 18 contribuições previdenciárias como regra geral, a pensão vai ser concedida para o seu cônjuge companheiro. No entanto, vai ser limitado a apenas 4 parcelas mensais. Pelo fato do 26.1 da Lei 8.213 ter sido restaurado e pelo fato de que carência, quando não é realizada, nega o benefício e não concede por 4 meses, podemos concluir que a natureza jurídica das 18 contribuições inseridas no artigo 77 da Lei 8.213 não possui a natureza de carência e sim de um tempo de contribuição sui generis, a fim de que a pensão por morte supere a faixa de 4 meses em favor do cônjuge, companheiro ou companheira. Essa exigência não foi estendida para demais dependentes dos segurados da Previdência Social. Vamos seguir agora com a dúvida do Pablo. Professor, se o trabalhador estiver recebendo auxílio-doença e for preso, poderá os dependentes do segurado receber auxílio-reclusão? Boa pergunta. O auxílio-reclusão
É um benefício, inclusive, muito injustiçado. Tem muitas informações em e-mails e redes sociais totalmente equivocadas juridicamente a respeito do auxílio reclusão. De acordo com o artigo 80 da Lei 8213, o auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado preso, sendo que a Constituição Federal, no artigo 201, inciso 4, com redação dada pela emenda 2098, exige que o segurado seja de baixa renda. Mas para que ele seja concedido, é necessário que o segurado que foi para a cadeia, que pode ser uma prisão cautelar ou uma condenatória em regime fechado ou semiaberto, ou ainda uma internação de adolescente segurado da Previdência Social, é necessário que ele não esteja recebendo nem remuneração da empresa, nem aposentadoria, nem auxílio-doença. Isso porque o segurado que está em gozo do auxílio-doença tem uma renda para repassar ao lar. De modo que, enquanto estiver ativo o auxílio-doença, não será devido o auxílio-reclusão aos dependentes do segurado. No entanto, uma vez cessado o auxílio-doença, o auxílio-reclusão será devido aos dependentes do segurado da Previdência Social que foi para a cadeia, devendo ser requerido na agência da Previdência Social. Vamos seguir agora com uma pergunta da Jéssica. Professor, o empregado doméstico em gozo de auxílio-doença pode ser demitido? Essa é uma situação controversa. Até o advento da Lei Complementar 150, a resposta pacífica era que, em tese, poderia. O artigo 118 da Lei 8213, que por sinal é uma regra trabalhista inserida na lei previdenciária, garante estabilidade provisória ao empregado que recebeu auxílio-doença por acidente do trabalho. Estabilidade provisória de pelo menos 12 meses. A CLT só permite demissão nesse caso por falta grave. Só que esse artigo 118, ele não foi modificado pela Lei Complementar 150 de 2015. E aí fica a seguinte controvérsia. A proteção da estabilidade provisória ao emprego foi estendida ao empregado doméstico ou não? O tema é recente, não há jurisprudência a respeito, certamente o TST ou o próprio Supremo Tribunal Federal dará a última resposta a respeito. Tem autores que sustentam que sim. A minha opinião, embora não seja doutrinador de direito do trabalho, mas me sinto à vontade em fazê-lo porque é uma regra trabalhista, mas está na lei previdenciária. A Lei Complementar 150 modificou diversos artigos da Lei 8213. Por exemplo, artigo 18, artigo 19, artigo 21-A, artigo 22, modificou o artigo 27, o artigo 34, o artigo 35, modificou o artigo 65, o artigo 66, só para exemplificar. Se fosse da intenção do legislador estender a estabilidade provisória de que cuida o artigo 118 da Lei 8213, creio eu que ele teria modificado o artigo. E o artigo fala em empregado e empresa, não fala de empregado doméstico e empregador doméstico. Então, a minha impressão inicial é que esse direito da estabilidade provisória de 12 meses, de que dispõe o artigo 118 da Lei 8213, não foi estendido ao empregado doméstico, mas existem doutrinadores da área do direito do trabalho que sustentam justamente o contrário. Vamos aguardar aí os próximos anos para ver o que a jurisprudência ela vai definir a respeito. Dando sequência aqui às perguntas, é a vez da Eliane. Professor, a pensão por morte exige algum tempo mínimo de casamento? E com relação ao parceiro homoafetivo, passa a ser beneficiário também desse benefício? Eu vou começar com a parte mais fácil, que é o parceiro homoafetivo. Esse tema já está pacificado. Antigamente, o INSS, por força de uma decisão famosa em uma ação coletiva que corria em uma das varas federais de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dava obrigatoriamente o mesmo tratamento da parceria homoafetiva estável entre 2 homens e 2 mulheres, o mesmo regime jurídico da união estável. Sucede que esse tema foi pacificado com um parecer homologado pelo advogado-geral da União em 2010 e logo em seguida saiu um ato normativo. De modo que o mesmo tratamento jurídico previdenciário, e aqui não só no regime geral, como no regime próprio na previdência complementar também, bem como no regime militar. O mesmo tratamento dado à união estável entre homem e mulher é dado à parceria homoafetiva estável entre 2 homens e 2 mulheres. Em relação ao tempo mínimo de casamento ou de união estável ou de parceria homoafetiva, já alongando aqui a questão, foi uma das novidades inseridas pela medida provisória 664, mantida com algumas mudanças de contorno pela Lei 13.135 de 2015. É necessário
em regra, um tempo mínimo de 2 anos de casamento ou de união estável para que a pensão passe daquela faixa inaugural de 4 meses. Essa é a regra geral. Se o segurado casou por 1 ano, morreu, a pensão por morte da sua esposa vai se limitar a 4 meses. Agora, se tinha 2 anos de casamento ao menos, conjuntamente às 18 contribuições, aí vai para as faixas superiores, conforme a idade da esposa. Para ser vitalícia, é necessária que ela tenha pelo menos 44 anos de idade no dia da morte do segurado. Se ela tiver de 43 para baixo, ela vai ser temporária. Temos a faixa, nos termos do artigo 77 da Lei 8213, a faixa de duração de 3 anos, de 6 anos, de 10 anos, de 15 anos e de 20 anos. Por exemplo, se o segurado morrer hoje, tem as 18 contribuições, tem os 2 anos de casamento, e deixou uma viúva de 18 anos de idade, ela vai receber o benefício da pensão por morte por 3 anos. Finalizado o prazo, ela vai cessar automaticamente. Se o segurado morreu e deixou uma esposa com 42 anos de idade, aí já vai durar bem mais. A pensão por morte terá uma duração de 20 anos. Vencido o prazo, se ainda vivo estiver, vai ser cancelado o benefício. E se a esposa tiver a contar de 44 anos de idade, a pensão por morte vai ser vitalícia. Essas são as novas regras envolvendo a pensão por morte. Bom, vamos prosseguir agora com a pergunta do Pablo, né? Professor, o segurado facultativo tem uma idade mínima de filiação? Você foi num tema extremamente polêmico. Qual a idade mínima para a filiação do segurado facultativo? O artigo 13 da Lei 8.213 de 91, que tem redação originária, assim como o artigo 14 da Lei 8.212 de 91, prevê que a idade mínima de filiação do segurado facultativo é de 14 anos de idade. No entanto, o Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048 de 1999, no seu artigo 11, prevê que a idade mínima para a filiação do segurado facultativo é de 16 anos de idade. E essa divergência se deu porque até o advento da Emenda Constitucional 2098, no Brasil, a idade mínima para o trabalho era, em regra, de 14 anos de idade. Com a modificação feita pela Emenda 20 no artigo 7º da Constituição, a idade mínima para o trabalho no Brasil, como regra geral, passou dos 14 para os 16 anos de idade. Excepcionalmente, já pode trabalhar com 14 na condição de aprendiz ou 18 anos se for um trabalho noturno perigoso ou insalubre. Com essa modificação constitucional, o Decreto 3.048, que é de 1999, um ano após a Emenda 2098, firmou a tese de que a idade mínima para a filiação do segurado facultativo passou, desde então, de 14 para 16 anos de idade. Frise que o próprio INSS, dentro da Instrução Normativa 77/2015, também segue o texto do Regulamento da Previdência Social, colocando a idade mínima de 16 anos de idade para a filiação do segurado facultativo, e é o que a doutrina dominante segue. O único autor de direito previdenciário que eu conheço que tem uma posição contrária sou eu mesmo. Na minha opinião, como o segurado facultativo ele não trabalha, a mudança constitucional da idade mínima para o trabalho de 14 para 16 anos em nada lhe afetou. E diante de uma divergência de uma lei e de um decreto, eu aprendi que a lei está acima do decreto dentro da pirâmide kelseniana. Agora, trata-se de uma posição isolada, não é a posição do regulamento, não é a posição do INSS e não é a posição da doutrina previdenciária quase que unânime que adota, desde o advento da Emenda Constitucional 2098, a idade de 16 anos para a filiação do segurado facultativo. Vamos à nossa última pergunta de hoje. Vamos lá, Jéssica? Professor, quais os critérios para determinação da competência de caráter objetivo para julgamento de processo judicial previdenciário? Bom, primeiro, se for uma ação que não envolver concessão ou revisão de benefício previdenciário por acidente de trabalho, a ação vai ser ajuizada contra o INSS na Justiça Federal. Se for uma demanda cujo valor da causa seja de até 60 salários mínimos, essa ação será processada e julgada nos juizados especiais federais. No entanto, se o valor da causa superar
a 60 salários mínimos, essa demanda vai ser julgada por uma vara federal que opera pelo rito comum ordinário. No entanto, a ação de mandado de segurança não tramita no Juizado Especial Federal. Independentemente do valor da causa, ela vai para a vara federal com o rito comum. Por sua vez, se for uma ação de concessão ou revisão de benefício previdenciário por acidente do trabalho, teremos a competência absoluta da Justiça Estadual, através das varas estaduais de acidente de trabalho. Uma outra regra é quando o segurado reside numa localidade ou seu dependente reside numa localidade que, na sede do município, não possui vara da Justiça Federal. Nesse caso, mesmo em se tratando de uma ação previdenciária que não envolva acidente de trabalho, considerando que na sede do município não há uma vara da Justiça Federal, nessa situação, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 109 da Constituição Federal autorizam que o juiz estadual julgue essa demanda investido de jurisdição federal, situação na qual o respectivo recurso deverá ser processado e julgado pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região. Bom, com essa última dúvida da Jéssica, nós finalizamos aqui o nosso programa. Tive aqui o prazer de apresentá-lo, o Saber Direito Responde. Eu queria agradecer a atenção de todos vocês aqui em nome da TV Justiça, agradecer aqui a Eliane, ao Pablo e a Jéssica por terem feito as perguntas. Eles mesmos elaboraram as perguntas, muito bem feitas e referentes aqui a todos os temas que nós vimos nas aulas ao longo dessa semana. Um forte abraço e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br.